estava vivendo um momento, sobretudo nas redes sociais, gente, onde as pessoas criam uma fantasia de perfeição, uma vida perfeita, e que, na verdade, ela não existe. Eu sempre brinco que é aquela figura que acorda de manhã e come a pizza gelada que ele encomendou de ontem, de preferência com uma Coca-Cola, mas ele posta a foto de uma maçã linda dizendo: vamos começar o dia saudável. Né? Então, a gente começou a mentir para a gente mesmo em função de uma imagem que foi criada para além do que a nossa moral permitia, né? Para além dos nossos valores reais. E aí a gente começou a viver uma vida de fantasia. E para a gente suportar essa vida de fantasia, a gente gasta muito estresse, a gente gasta muita energia, e por isso que a gente adoece. Por isso eu coloquei aí para vocês a capa de um livro sensacional, é de um antropólogo, ele é um neurocientista e antropólogo animal. Ele se chama Dr. Robert Sapolsky. E o Dr. Sapolsky, na verdade, ele faz um estudo, ele fica anos observando animais que vivem na selva. E aí ele dá, olha o título do livro, para mim não tem nada mais fabuloso que o título desse livro, porque as zebras não têm úlcera. E vê que bacana. Ele explica que o estresse é uma coisa muito boa e que é um estresse que pode te salvar. Na hora que você está com fome e precisa comer, na hora que você precisa correr para se salvar, é o estresse que nos salva. Então, a gente, por exemplo, eu estou em estado de alerta, porque eu estou aqui agora, nessa 1 hora, para conversar com vocês. Então, eu preciso de um mínimo de estresse para que essa atenção aconteça. Por exemplo, para fazer uma prova, por exemplo, para participar de uma reunião importante, eu preciso de um estresse. Ou até para correr de um cachorro bravo, eu preciso disso. E é isso que acontece com as zebras e os leões, por exemplo. O leão precisa caçar a zebra para se alimentar, a zebra precisa correr do leão para não morrer. Isso é o dia a dia dele. Nesse momento, entre matar ou morrer, esses animais entram em estresse. O que acontece? A pupila dilata, todos os músculos se enrijecem, e aí a adrenalina sobe, a sudorese toma conta do corpo todo, as mandíbulas se juntam para que ele possa, em alerta, poder correr e fazer o que ele precisa fazer. Só que depois que a zebra, por exemplo, conseguiu fugir, ou o leão conseguiu pegar a zebra, o que acontece com esse estado de estresse? Ele acalma. Segundo o Dr. Robert, ele vai durar 15 minutos, no máximo 30 minutos, e depois tudo volta ao normal. Só que como nós, humanos, estamos nessa competição e nesse estado de estresse contínuo, esses elementos físicos ficam no nosso corpo por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. E aí é que é o fato que ele explica por que as zebras não têm úlceras e a gente tem. A gente tem úlcera porque o nosso corpo, as nossas células, não suportam essa carga excessiva de estresse que a gente dá para ele. E aí, ao mesmo tempo, né, e eu vou contar um pouquinho disso para vocês, a publicidade e as mídias sociais, elas fazem com que a gente acredite que a gente precisa ser muito melhor do que a gente é, né? A gente tem muita dificuldade de olhar no espelho e falar: nossa, como que eu sou legal. A essa hora, eu vou te falar, para estar aqui nesse Zoom, eu já deixei um almoço pronto, já fiz o dever de casa com o filho. Não, a gente não tem essa capacidade. A gente geralmente olha no espelho e diz: eu larguei o inglês de novo. Ai, eu não consigo fazer ginástica em casa. Né? A gente sempre tem essa capacidade de nos sacrificarmos muito, né? Para além do que a gente precisa. E nessa sociedade absurdamente competitiva, o nosso senso de justiça ou de injustiça, ele fica muito ligado e faz com que o nosso estresse se torne muito presente. O que acontece? Tem um outro estudo que eu estou colocando aí para vocês, eu estou usando muitos estudos dos animais, porque todos eles são estudos que levam à nossa condição humana, são muito interessantes. E aí, nesse estudo especificamente, vocês estão vendo aí na imagem, tem 2 macaquinhos, eles estão em gaiolinhas de acrílico, exatamente para que eles possam se ver, e nessas gaiolinhas tem uma série de buracos. Tem uma cientista que está de jaleco azul na frente dele,
ela faz o seguinte exercício com esses animais. Eles têm que entregar para ela uma pedra e, como recompensa, eles recebem um pedacinho de melão. Eles fazem isso mais do que 50 vezes. Em determinado momento, então, eles entendem isso. Né? Eu te dou uma pedra, você vai me dar uma recompensa. Em determinado momento, a cientista começa a dar para um dos macacos, ela continua dando melão para um e passa a dar uvas para o outro, que está fazendo a mesma tarefa. Na hora que o macaco que recebe melão começa a entender que o companheiro dele está fazendo a mesma coisa, mas está recebendo uma fruta melhor do que a dele, a primeira reação dele é gritar. A segunda reação dele é jogar o melão sobre a grade, como se estivesse querendo atingir a cientista, e por último ele balança a grade e grita com muita raiva. É o senso animal de que injustiça existe. Então, vocês imaginem as centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro assistindo os influencers pelo Instagram e vendo o que dizem alguns profissionais de coach, como você não acordou às 5h50 da manhã, então você é um derrotado. Você não dá conta de nada. Você não está fazendo crossfit, não parou de tomar refrigerante, você ainda come carboidratos, você é um derrotado. Então, essa tratativa de que todos nós somos iguais e devemos funcionar da mesma maneira, porque senão a gente não vai receber as uvas, faz com que a gente sinta uma revolta muito grande, e aí que coisa triste. A gente perde a nossa capacidade de compartilhar, e o pior de tudo, a gente perde a nossa capacidade de confiar, ou de confiarmos uns nos outros. Lembrando que a palavra confiar, para mim, é uma das palavras mais bonitas que tem, porque, olha, se a gente dividir, confiar é fiar com o outro, costurar com o outro, como se pudéssemos, cada um de nós, tendo um retalho muito diferente um dos outros, unidos, somos uma coxa. Né? Se você pensar numa coxa de retalhos, se você pensar que bolinha geralmente não combina com florzinha, mas quando você junta a coxa inteira, com retalhos muito diferentes, ela fica linda. E ela exatamente fica mais quente, mais bonita e mais colorida, porque tem retalhos diferentes. Mas é impossível você unir retalhos diferentes quando a nossa sociedade está clamando por pessoas muito parecidas. Né? Eu volto a dizer, e aí eu queria, inclusive, que vocês entendessem essa minha fala, que eu acho muito perigoso. A ideia dos digital influencers, e essa é uma nova discussão para esse chamado novo normal, né? A ética dessas pessoas que influenciam milhares de pessoas, e o risco que é qualquer pessoa fazer um curso de coach de um fim de semana, abrir um consultório e dar receitas para você de como é que a vida tem que ser. Né? Eu brinco que é uma coisa muito séria, porque tirem tudo, menos a minha terapia. Eu acho fundamental que a gente exercite a nossa mente, eu acho que ela realmente é muito poderosa, mas eu não acredito nunca numa receita única. Eu não acredito que todas as pessoas possam ser classificadas ou carimbadas como única, e pior do que isso, o dia que formos todos iguais, acabou a inovação no mundo. O dia em que uma empresa tiver pessoas com as mesmas características, sem que a gente trabalhe diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de opinião, a gente vai se perder completamente do processo fundamental que é o da inovação. Então, assim, esse sociólogo Anthony Elliot, ele fala muito isso, que a gente se perdeu nessa ética das relações de trabalho. Então, o nosso senso de desconfiança é tão grande, e a nossa cultura organizacional é tão imediatista, que a gente vai formando quase uma empresa, dentro de uma empresa única, a gente vai se formando, olha, eu não quero nem saber, eu que não passo a minha informação para a Aline, eu não passo nada para a Magna, eu vou te falar um negócio, eu quero que morra, não tem nada com isso, né? Você perde esse senso de confiança, porque você acredita. Eu vi, minha filha, a Aline tava, Magno deu uva para ela e não deu para mim eu estou continuando comendo melão, né? Então, esse senso de coletividade, ele se perde pela desconfiança. É por isso que nós desconfiamos, porque a gente ainda acredita que o outro vai ganhar de mim. Então, enquanto a gente tiver essa mente competitiva e não essa mente colaborativa, a gente não vai construir um normal adequado para essa nossa sociedade. Professora, deixa eu contribuir de alguma forma aí.
Esse esgotamento, vamos dizer assim, psicológico que a gente está vivendo hoje, né? Vivendo num quadrado, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes, só que de forma diferente, né? É sinônimo, esse esgotamento, às vezes, dá uma fraqueza na gente? A senhora acha que é um sinônimo de fraqueza também? Como é que você encara essa afirmação? Magno, eu acho que a fraqueza ela é um sinal de esgotamento, mas é isso que eu volto a dizer. A nossa sociedade tem dito para a gente que se você sentir esgotamento, você não pode obedecer o seu corpo e a sua mente. Olha que coisa louca, né? Se a gente pega as civilizações mais antigas, eu nem estou falando de antiguidade, não, tá? Eu estou falando dos nossos ancestrais próximos, vamos falar dos nossos bisavós. Eles respeitavam um pouco mais a sua mente e o seu corpo. Meu corpo está cansado, então eu vou dormir, né? Assim, então, era uma turma que acordava quando o sol raiava e dormia quando o sol se punha, porque eles não tinham um celular que tocava às 9 horas da noite, eles não tinham outro tipo de comunicação. Então, vamos nos alimentar porque a gente está com fome, né? E hoje, assim, a gente é regido por uma série de regras. Então, a gente desaprendeu a comer, né? A gente desaprendeu a dormir, a gente desaprendeu a se relacionar. Por isso que eu falo que a gente fica como uma espécie de fantoche. Então, a gente tem o coach da alimentação, a gente tem o da ginástica, a gente tem o do casamento. Só que, hora nenhuma, a gente quer se aprofundar nessa conversa. A gente não quer, por exemplo, fazer uma terapia que dói, meu Deus do céu, como dói, para você descobrir o que está lá dentro. Né? Quais são esses desalinhamentos que estão me fazendo sentir nesse momento, por exemplo, muito fraco. E aí entender que essa fraqueza pode ser uma luz para o que eu preciso fazer para me tornar melhor, para ser melhor. Mas aí é uma coisa que vai acontecer aos poucos e não, né, uma imposição. Esse filósofo que eu estou colocando ele na tela, o Shu Han, ele escreveu um livro que se chama Sociedade do Cansaço. Magno, é exatamente o que a gente está conversando aqui. Leiam, gente, é um livrinho desse tamaninho, mas é de uma riqueza que vale por um tijolo. É uma coisa sensacional. E ele fala isso, ó, a gente vive com a angústia de não estar fazendo tudo o que poderia ser feito. E se você não é um vencedor, meu caro, a culpa é sua. Então, desde muito tempo, a gente vive, sobretudo ali naqueles filmes de adolescente americano, a gente tem essa farsa do grande perdedor ou do grande vencedor. Eu sou professora, gente, só para vocês saberem, eu dei aula de... Ainda trabalho com... Só que hoje eu trabalho com empreendedorismo social. Mas eu trabalhei quase 20 anos com empreendedorismo, principalmente na graduação. E a literatura de empreendedorismo, ela tinha muito isso. Você sempre tem um grande vencedor ou você tem um grande perdedor, em um lugar muito distante um do outro. E aí é que é muito perigoso, que o grande vencedor, ele venceu por méritos próprios, só ele, e o perdedor também perdeu por culpa própria. E não é assim, a gente vive em sociedade. Se você é um grande vencedor, eu tenho certeza que alguém te ajudou, por exemplo, a pagar os estudos, ou a conseguir fazer um curso de línguas, ou você tem alguém da família que não tinha grana, mas tinha apoio, aquela tia que falava, vai, meu filho, eu vou te ajudar, né? E fazer um lanchinho para você levar. E quando você pede, poxa, você pode ter sido passado para trás por um sócio, você pode ter sido desestimulado, você pode ter pouco conhecimento, né? É o caso dos pequenos empreendedores. Por que muitos quebram? Porque não sabem. Nunca ouviram falar, por exemplo, de fluxo de caixa. E aí quebram. E aí a gente colocar essa grande culpa ou esse grande mérito como sendo um processo 100% individual, gente, é o que o Churran vai falar lá no livro dele. Isso é de uma crueldade assim, desumana, né? E é isso, a publicidade nos ajuda a nos sentir pior. A publicidade mostra, a gente recebe em torno de 5 mil mensagens por dia que vão dizer assim, olha, sua roupa não tá boa não, compra outra. Ih, cabelo, nossa, péssimo, vai ter que fazer alguma coisa. A publicidade vai fazendo isso com a gente. Eu estou colocando aí na tela para vocês um jogo, é um jogo da Estrela,
Ele é vendido nas principais casas de brinquedos. Olha o nome desse jogo infantil. Ele tem o sonoro nome de Jogo da Vida. É muito sugestivo. Eu quero que vocês analisem comigo a capa, principalmente as mulheres aí, tá, gente? Ele está dizendo aqui, ó, que ele tem nessa versão do jogo novas profissões e situações. E aí tem, vamos dizer, supostamente um advogado, um empresário, um engenheiro, um chefe de cozinha. Aqui, sei lá, vão pensar que é o povo da startup. As 3 únicas mulheres que aparecem na capa do Jogo da Vida estão apaixonadas e casadas ou querendo namorar alguém. Quer dizer, a nossa única função no mundo é amar. O dia que eu estou muito bem-humorada, eu tento pensar que a dona aqui de amarelinho, que é essa moça, é uma florista que está inaugurando hoje a sua floricultura, por isso está com as flores na mão. Mas eu tenho que ter muito bom humor e muita utopia para acreditar nisso. Para além disso, no Jogo da Vida, não tem pessoas negras. Olha que interessante. Nem de outra etnia. Não tem um índio. Não, é todo mundo branco e de cabelo alourado. Vê que interessante. Que mundo é esse? Como é o jogo da vida? Será que ele é jogado dessa maneira? E aí, gente, é por isso, de novo, que eu digo, a gente vai se tornando uma sociedade individualizada. Eu moro em Belo Horizonte, para quem não sabe, eu sou daqui de Belo Horizonte, e tenho laços aí em Recife, viu? Meu pai era pernambucano, nascido em Recife. Mas Belo Horizonte foi a cidade que sediou o primeiro casamento sologâmico do Brasil. Isso saiu na capa do jornal, e eu pensei, o que é um casamento sologâmico? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Gente, é uma cerimônia, nesse caso foi uma noiva, tá? Então ela entrou com o pai dela, não foi numa igreja, foi num salão de festa. Teve festa, teve convite, teve buffet completo, teve convidados, teve vestido, teve buquê. Só que a grande surpresa desse evento é ela se casou com ela mesma. Eu falo que seria um prato cheio para Freud e Lacan imaginarem o tamanho do ego de uma pessoa que se casa com ela mesma. Meu ego é tão grande e a minha incapacidade de dividir é tão maior que eu não quero me casar com outra pessoa, eu quero me casar comigo mesmo. Sempre fico pensando como é que vai ser se essa moça decidir se separar, né? Como é que vai ser ela se separar dela mesma? Então, vocês imaginem que a gente vive na era do casamento sologâmico e da selfie. É tudo eu e eu mesmo. Então, é por isso que essa ideia de ser um super-homem ou uma super-mulher é uma ideia que cansa e oprime. A gente não nasceu para ser perfeito, a gente não precisa ser perfeito. Aliás, uma pessoa perfeita, para mim, ela deve ser chata. Tipo aquele moço da música do Roberto Carlos, esse cara sou eu acho um tanto psicopata. Eu não gostaria de me relacionar com essa pessoa, né? Porque esse sujeito perfeito, ele é chato, ele não existe. E por isso a gente tem esgotamento psicológico. Aí, Magno, exatamente a frase que você falou. Nem sempre é fraqueza. Às vezes, o nosso esgotamento psicológico se dá exatamente porque a gente tentou ser forte demais. Dar conta daquilo que disseram pra gente que a gente precisa dar conta. E aí, eu acredito que na aula que a senhora deu na pós-graduação, que eu tive o prazer de estar lá como aluno, você falou algo parecido, porque isso ficou na minha mente, viu? Pode ser que eu tenha falado sim, porque como a nossa aula trata de sustentabilidade, de novos negócios, de diversidade, eu acabo puxando um pouquinho para essa desumanização. Porque uma aprendi com você. Olha, não esqueceu, aluno bom, hein? Ah, gente, se a prova fosse hoje, ele passava. Então, eu gosto muito de uma frase, essa eu uso na aula, Magno, você vai lembrar. Eu gosto muito de uma frase do Charles Bukowski, que é do último livro que ele escreveu. Esse livro é um misto, era o diário dele, o diário pessoal dele, que ele misturou com uma ficção, com uma história de ficção, e o nome do livro é muito legal. O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio. Foi o último livro que ele escreveu. Mas tem uma frase lá que me marcou muito, que diz assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Todos nós vamos morrer. Que circo!
Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros. Mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Nós somos devorados por nada. Bukowski era um autor reconhecido pelo seu pessimismo. Então, acreditem, quando ele diz deveríamos amarmos uns aos outros, ele não está propondo teoria do abraço, não está propondo que a gente seja o melhor amigo um do outro. Ele está propondo respeito, ele está propondo empatia. E aí eu vou até puxar um link para um outro livro que acabou de sair, vocês podem baixar gratuitamente. É desse famoso autor que virou best-seller, que é o Noah Harari, Yuval Noah Harari. O Harari é famoso pela aquela trilogia que ele fez, o Sapiens, o Homo Deus e os 21 Conselhos para o século XXI. E agora, no meio da pandemia, ele lançou um ensaio gratuito. A gente faz download gratuito lá pela Amazon. E o ensaio dele, ele fala dessa importância, né, que o Bukowski está pensando de deveríamos amarmos uns aos outros. E aí ele vai dizer no livro dele, gente, vocês já pararam para pensar que para descobrir a vacina, nós temos cientistas do mundo inteiro reunidos e conversando? Vocês já pararam para pensar que tem empresas do mundo inteiro financiando parte dessas pesquisas? Inclusive, isso é uma coisinha para eu dizer aqui para vocês. As empresas mais lembradas e bem lembradas durante a pandemia, que tiveram um crescimento gigantesco na imagem de suas marcas, são exatamente as empresas que estão contribuindo de alguma maneira com a pandemia. Seja aquela pequena indústria de cosméticos que pegou parte da sua produção para criar álcool em gel, seja aquela que está encabeçando alguma iniciativa de distribuição de cestas básicas e de material de higiene, seja o Banco Itaú, que doou 1 bilhão para as pesquisas na área, na área médica de maneira geral, para contribuir com essa pandemia. Então, por isso, talvez seja esse momento, né, da gente se reencontrar no meio do caos e não de pensar num novo normal. Que novo normal? O antigo normal estava ruim, como é que você já quer criar um novo normal? Então, o tempo agora é da gente, inclusive, pensar nas nossas heranças. Eu falo que um exercício maravilhoso para a gente pensar nas nossas heranças, né? E eu não estou falando de bens materiais, mas, assim, quando você tira férias, como é que as pessoas se lembram de você? O que será que as pessoas falam quando você entra de férias? Será que elas dizem, então, assim, vamos pensar naquela pessoa que não fala nem bom dia, que te olha com aquela cara, oi, né, que não dá muita confiança, é sempre grosseiro. Quando essa pessoa está de férias, o que a gente fala? Nossa, que alívio! Gente, vocês viram o silêncio? Nossa, a empresa está até mais leve. Nossa, alívio! É muito ruim. Faltando uma semana para a pessoa voltar de férias, ainda é agosto e a gente fala, ai, gente, por favor, vamos fazer um amigo oculto antes que ele volte, antes que ela volte, né? A gente sabe que tem gente assim nas organizações. Ao passo que aquela outra pessoa, que é aquela que te ajuda, que não, sei lá, ela pode olhar e falar, ai, Aline, eu tô te achando tristinha hoje. Mas aqui, vamos lá embaixo, a gente toma uma coca gelada e melhora, vamos conversar. Nem é o chefe, nem é alguém que vai mudar a sua vida ou que pode te ajudar de fato, mas só te deu uma palavra de apoio. Só foi simpático com você. Quando essa pessoa está de férias, todo mundo sente falta. Todo mundo quer pegar o telefone e ligar para dizer, você está fazendo falta. Porque são essas pessoas que vão nos ajudar, talvez, a criar novos laços. E aí é a hora que eu falo do afeto. A hora que a gente criar laços de confiança, né? E o Carlos Drummond de Andrade, mineiro, fala isso. Confiar é crer. E a crença e a fé, a gente não precisa explicar. Eu confio em você porque eu confio. Eu não tenho que explicar por que eu confio. Confio porque você passa pelos mesmos problemas que eu, porque você é tão humano ou humana quanto eu. Por isso eu confio em você. Por isso eu tenho liberdade em te chamar, em te pedir ajuda. Né? Então, eu até peguei um trechinho de uma música do Chico que fala isso. O dia que a gente parar de ser utópico, o dia que a gente parar de imaginar um lugar onde tudo vai poder ser melhor, a gente vai perder as nossas humanidades. Né? Eu até, quando eu coloquei o título do meu livro, Ainda Não Temos Respostas, uma ex-professora me chamou a atenção, ela foi brava comigo, ela falou, como assim, Maria Flávia? Você é da área social, você sabe que a gente já tem resposta.
Mas aí uma outra professora amiga minha me disse, sim, nós temos várias respostas, mas não temos todas. O dia que a humanidade perder a capacidade de fazer novas perguntas, aí a gente acabou. Aí a gente já não tem mais jeito. Porque só novas perguntas vão dar espaço para outras respostas. Então, eu não acredito em grandes heróis, eu não acredito que a gente vai ter alguém que vai nos salvar de um grande mal. Eu acredito nos pequenos heróis do nosso cotidiano, eu acredito no que eu chamo de micro-revoluções. Cada vez que eu faço uma coisa muito pequenininha, com afeto, e que afete positivamente as outras pessoas, de maneira a gerar um impacto positivo, nós estamos construindo micro-revoluções, e são essas micro-revoluções que vão transformar o mundo. É o meu vazio a ser preenchido com o vazio de cada um que vai criar um todo novo e integrado. Por isso que a gente precisa, para começar a enxergar o outro, a gente precisa se enxergar. Tem um autor maravilhoso, o nome dele é Félix Guattari. E o Guattari vai falar que a gente tem 3 ecologias, nós somos regidos por 3 ecologias. Ele fala que tudo parte do indivíduo no sentido do autoconhecimento. Se eu entendo essa minha ecologia, quer dizer, o meu funcionamento, se eu consigo entender de que maneira eu funciono melhor, eu consigo, depois de me entender, eu consigo entender o outro. E quando eu entendo o outro, eu gero empatia. Eu consigo me colocar no lugar dele, ainda que ele seja muito diferente de mim, que é essa ideia de empatia. Empatia não é concordar com tudo, porque é muito fácil. Por exemplo, se eu pegar um universo de professores, é muito fácil eu ter empatia com outro professor, ainda que seja um professor da rede pública municipal para crianças. É claro que a minha vida tem um monte de privilégios em relação a esse professor, mas nós temos dores e temos amores muito parecidos. A gente acredita em coisas parecidas. Agora, eu tenho empatia por quem pensa completamente diferente de mim, esse é o grande desafio. Mas quando eu me conheço, eu consigo, inclusive, ter essa empatia com o diferente. Na hora que eu me conheço e conheço o outro, aí sim eu consigo ter uma consciência real do mundo em que eu vivo. Eu consigo ter uma consciência real do espaço em que eu convivo. E se a gente não fizer isso muito rapidamente, a gente corre o risco, de novo, o Harari fala isso muito no livro dele, nos livros dele de maneira geral. Ele fala muito disso no Sapiens, e ele vai falar isso muito nos 21 Conselhos para o século XXI. A gente está diante da indústria 4.0 e a gente já fala da indústria 5.0. Mas a 4.0, que nasce lá na Alemanha e vai tratar dessa automação, dessa substituição de várias profissões por máquinas, ela nos chama a atenção para esse urgente senso de humanidade. Então, por exemplo, a gente já vai ter na medicina, né, que é uma área muito importante para a gente nesse momento pandêmico, sobretudo. Na medicina, a gente já tem robôs com a capacidade de, por exemplo, tirar o meu sangue, imediatamente dizer, vamos dizer lá, que eu estou com anemia, que eu estou com baixa taxa de ferro, ele já consegue me nominar os medicamentos e os laboratórios desses medicamentos e vai me passar uma dieta do que eu preciso consumir para que a minha taxa de ferro se reequilibre. Mas só um médico, só uma pessoa consegue, por exemplo, dizer para um paciente de baixíssima renda, lá do SUS, olhar para ele e dizer por que você não está se alimentando bem. E é somente para uma outra pessoa que esse paciente pode dizer, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar feijão. Entende? Então, a medicina mesmo está avançando ou caminhando de volta para uma medicina do cuidado prévio, uma medicina da prevenção que é parecida com o que a gente conhecia de medicina de família. Sabe? A ideia de médico de família, a gente voltou a acreditar nesse tipo de medicina e a investir pesadamente nesse tipo de medicina, porque muitas áreas serão substituídas. Então, é preciso que a gente lembre que nós só seremos salvos pelas nossas humanidades. E as nossas humanidades estão no afeto e na leveza. E o que nos faz humanos, para além do afeto e da leveza, é a nossa rebeldia, é o nosso pensar e o nosso querer,
É a nossa capacidade, inclusive, de dizer, não, eu não aceito esse novo normal. Né? Como eu disse para vocês, o título do artigo que essa amiga minha, ela também dá algumas aulas na Fundação Dom Cabral, e o texto dela está no LinkedIn. Ela diz, para o inferno com o novo normal. Né? A gente não pode ter um novo normal se tem pessoas sendo assassinadas ainda no Brasil. Se tem mulheres em casa que, por conta do home office e da quarentena, estão sofrendo violência doméstica. A gente não pode achar que vai ter um novo normal tecnológico e muito avançado se a gente tem um desavanço para muito antes desse novo normal. A gente tem um monte de coisas para consertar. Então, quando a Grazi diz para o inferno com o novo normal, é como se ela estivesse dizendo, eu cansei. Eu não quero mais estar nesse lugar em que me colocaram com esse sorriso congelado e que disseram que é esse o ideal. Se eu fizer diferente, eu vou ser apontado ou apontada na rua como alguém que não merece conviver em sociedade. Tomara que a gente diga não para esse normal que fizeram a gente acreditar que era bom. Já tem uma nova geração fazendo isso, né? A chamada geração Y é uma geração muito movida por seus propósitos e causas. Eles não querem ser commodity por muito tempo. E aí eu inicio lá da minha palestra, a gente socialmente foi se transformando em commodity. Como todo mundo tem o mesmo sorriso, o mesmo cabelo, o mesmo tipo de roupa, a gente foi se transformando em commodity. A gente até começou a questionar, né? Eu quero uma empresa inovadora, eu quero que a minha empresa seja uma empresa referência em inovação, mas eu quero que todo mundo use a mesma roupa. E na hora que eu chamo para entrevista de emprego, a palavra inovação vai até a página 3. Se a pessoa disser alguma coisa que me assuste um pouquinho, ou que seja um pouco diferente daquilo que eu penso, corta, porque não, inovador demais. Aí vai atrapalhar os outros. Então, eu quero ou eu não quero? Eu acredito na diversidade ou isso é uma falácia para que eu esteja, de novo, nos moldes que me disseram ser normal. Então, gente, a gente, mais do que nunca, está vivendo a necessidade de nos reconhecermos, de olharmos um para os outros e entendermos que a gente não pode passar pela vida como um mero espectador. É como se eu sempre tento usar a metáfora do turista e do viajante. Tentando imaginar que o turista é essa pessoa que viaja sob a ótica de alguém. Então, eu comprei um pacote turístico. Eu vou para Recife ou João Pessoa pelo pacote. Aí, no meu primeiro dia de férias, vai alguém me ligar lá da agência de turismo e dizer, olha, a van sai do seu hotel às 7 da manhã, primeiro dia de férias. O coração já até dispara. E aí ele fala, agora é hora de ir para a praia. E você fala, não, mas eu nem tomei café da manhã. Não, mas está na hora de ir para a praia. Aí quando você fica bem, quando você começa a curtir, ele fala, está na hora do almoço. E você fala, mas eu não estou com fome. Mas é a hora. E depois ele faz essa mesma hora para compras e ele vai decidir a hora que você vai tomar o café. Enfim, é a ótica do turista. O viajante, nessa metáfora, é esse mochileiro que vai experimentar a comida local. Onde é que o André come lá na cidade dele? Onde é que o Solano come na cidade dele? Onde é que a Marlete gosta de passear na cidade dela? É a hora que a gente vai começar a conhecer as pessoas e a nos reconhecermos nelas como sociedade. E não sendo um espectador. Então, gente, a gente está nesse tsunami de mudança de sociedade. Eu confesso, eu me acho uma privilegiada de estar passando por tudo isso. Mas, olha, no capítulo 6 desse livro novo, eu até conto isso, mas não é todo mundo que vai sair diferente. O capítulo 6 tem o seguinte título. E aí, o que você vai fazer com o seu cabelo? Porque foi essa frase que eu ouvi de um telefonema de uma amiga que me ligou e disse, o que você vai fazer com o seu cabelo? E eu falei, por quê? E ela falou, eu vi uma live sua ontem, você está com uns brancos no cabelo, seu cabelo está sem corte. E eu falei, tá, mas a nossa cabeleireira está grávida. Eu não vou pedir para que ela corte o meu cabelo nesse momento. Esse momento é de ficar em casa. Eu não estou protegendo só a minha, eu preciso proteger a vida dela e do bebê dela. Pois eu vou lá amanhã. Entende?
Então, tem gente que ainda não conseguiu se reconhecer no outro. Mas eu acredito que tudo que nós estamos vivendo, se a gente encarar que o problema é nosso, não é só do governo, não é só de uma empresa, é de todos nós. A hora que a gente entender que a gente precisa pertencer e cuidar desse mundo, né? Vamos começar de baixo para cima, do local para o global. Então, eu preciso cuidar do prédio que eu vivo, da comunidade que eu vivo, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, depois do meu estado, do meu país, do mundo que eu vivo. Tudo que acontece é problema nosso, sim. E aí eu acredito que a gente vai conseguir, como muitas iniciativas já conseguiram, criar transformações sociais por meio de ações cooperativas e inovadoras. Para quem já assistiu lá às minhas aulas, eu dou vários exemplos sobre negócios de impacto, sobre finanças sociais. A gente tem movimentos globais, né? A gente tem um pacto global que reúne empresas do mundo todo, a gente tem um pacto global no Brasil, e a gente já sabe que as empresas são, sim, estamos vendo isso aí na pandemia, de novo eu estou dizendo isso para vocês, as empresas mais bem vistas e que ganharam mais simpatia de seus consumidores são as que fizeram alguma coisa durante esse período. Então, a gente precisa entender que, por isso, a gente não vai ter respostas prontas nunca, porque nós estamos num processo de aprendizagem contínua. E, de novo, Magno, respondendo àquela sua pergunta lá atrás, que bom que a gente tem medo, que bom que a gente tem defeito, que bom que, às vezes, a gente acha que não vai ter sol para brilhar. Eu estou bem nas sombras, porque são as sombras que me levam para o nosso sol, para o nosso ser, para os nossos interesses, para aquilo que nos desperta e nos faz mais felizes. Mas isso é um processo difícil e a aprendizagem requer humildade. Por isso que eu escolhi uma história de uma mulher que, para mim, é uma das histórias mais lindas do mundo. Ela é uma mulher do interior de Pernambuco, Dona Regilda Pereira Simões da Silva. Aos 86 anos, quer dizer, eu vou começar a contar a história dela antes. A Dona Regilda sonhava em estudar. Mas quando ela era criança, não era permitido às mulheres da idade dela frequentarem a escola. Só os homens que podiam frequentar a escola. Então, o que ela fazia? Os irmãos iam para a aula, ela ficava escondidinha atrás ali do muro da escola, esperando eles saírem. Quando eles saíram, ela pulava neles e dizia: o que vocês aprenderam hoje? O que a professora contou para vocês? Até porque professora era professora mesmo, porque não tinha homens que davam aula, né? E aí os irmãos contavam para ela aquilo que eles tinham aprendido. Então, ela aprendeu a ler nesse processo de terceirização. E aí ela ia escrevendo um pouco daquilo que ela sentia. Quando ela tinha 86 anos, os netos descobriram essas anotações dela e falaram: vovó, você faz poesia. E aí eles divulgaram essa poesia dela e ela foi convidada a dar uma palestra na escola da cidade. Ela, então, aos 86 anos, teve a maior alegria da vida dela, que foi entrar pela porta da frente, na escola que ela não pôde estudar, e contar para os alunos aquilo que ela sentia. E aí, a poesia dela que eu escolhi é sobre o analfabetismo. O que é essa sensação? Quem não sabe ler e escrever para a Dona Regilda é assim: eu sou um livro sem letra, eu sou um jardim sem flor. Sou remédio sem receita, colorido sem cor. Eu acho que a gente, quando decide viver sozinho, a gente é esse tipo de analfabeto. A gente é livro sem letra, a gente é jardim sem flor, a gente é remédio sem receita, colorido sem cor. Então, eu acho que a gente tem 3 saídas. A primeira é manter a nossa utopia, depois a nossa esperança e, por fim, o nosso propósito. Então, é preciso que a gente se pergunte: senhores e senhoras do mundo, vocês têm domínio do seu domínio? Vocês têm noção da capacidade transformadora que cada uma e cada um tem em sua sociedade, em seus espaços de convívio? Porque o futuro que se apresenta, ele é muito inquietante. E ele tem muitas dores para serem resolvidas. Então, ele também tem grandes possibilidades. Mas para que a gente faça esse futuro ser melhor do que ele está sendo hoje, talvez a gente precise saber se está pronto para um novo caminho. Um novo caminho, às vezes, metaforicamente falando, por isso eu coloquei aí um fusquinha, é a gente perder algumas coisas, né? Para ganhar, a gente às vezes vai ter que perder para reaprender. Então, será que eu estou disposto a andar de fusquinha aí por esse novo caminho por um tempo?
Será que eu estou pronto para ouvir, né? O diálogo, entendendo que o diálogo é uma coisa dialógica, são dois pelo menos. Será que eu estou pronto para esse processo? Será que, como uma cebola, eu estou pronto para descascar, enxergar cada uma dos meus pedacinhos, das minhas camadas, e para me redescobrir nesse processo? Porque juntos, talvez, a gente vai construir novas cidades, um novo país, um novo mundo. E uma cidade ideal, ela é exatamente feita de fragmentos diferentes. Por isso eu estou escolhendo o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, para a gente ir fechando, onde ele diz: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias e formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas, que é aceitar o inferno a ponto de tornar-se parte dele e até o ponto de deixar de perceber. A segunda, ela é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínua, que é tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservar essas pessoas, e aí sim abrir espaço. Tem muita gente achando, já banalizou as tantas mortes que nós temos, os tantos números de infectados que nós temos. Nós banalizamos, entramos no inferno e achamos que ele é normal. Estamos, inclusive, propondo um novo normal. Então, se você tiver essa sensibilidade de reconhecer que não quer viver no inferno, essa é a hora da gente reconstruir um novo mundo. Queria agradecer muitíssimo e abrir para que a gente possa debater e conversar. Nossa Senhora, professora, se eu pudesse preservar alguém em qualquer lugar, seria a senhora, viu? Pode ter certeza. Eu queria dar um abraço aqui para algumas pessoas, alguns amigos nossos que estão aí. Dona Ana Emília, da Receita Federal, muito obrigado por estar conosco. Doutor Fernando Ventura, do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Pig Márcia, nossos grandes amigos, já teve aula com a senhora também, e a turma da Rosa Master, que está lá conosco. O senhor Max Nunes, presidente do Sindicato aí dos Juízes da Paraíba, está nos abrandando com sua presença hoje. E muita gente, o doutor Mardônio, da NutriHouse, que é um grande amigo também. Gostaria de falar o nome de todo mundo, mas são esses que me vêm à mente agora. Professor, eu queria abrir, né, esse momento de perguntas aí. Eu fiquei muito reflexivo quando a senhora colocou, já nos primeiros slides lá, estamos vivendo tempos apressados, né? E aí, o que essa pandemia fez? Ela deu um clique na gente, né? Será que a pressa veio da pandemia ou já existia antes, né? Será que estava implícita? Eu queria que a senhora discorresse um pouquinho mais, né? Então, esses tempos apressados que nós vivemos... Olha, ela já estava antes, Magno. Estava antes e estava muito pesada. É isso que eu estou dizendo. A gente não estava percebendo o que estava acontecendo com a gente. O negócio é tudo. Esse vídeo da Lipson, que eu falei com vocês que é uma campanha publicitária, o vídeo é muito interessante porque ele é real. Ele acontece na cidade de Portugal e ele mostra as pessoas passando pelo seu cotidiano na rua. E aí essas pessoas vão para uma espécie de exposição interativa e elas assistem algumas imagens, tipo uma senhora idosa carregando sacolas muito pesadas. E aí eles são perguntados: você ajudaria? E a pessoa responde: claro que eu ajudaria. Se eu visse uma senhora carregando uma sacola pesada assim, eu ofereceria ajuda. Depois mostra uma pessoa que deixa cair um monte de papéis no chão. Você ajudaria? Claro, ajudaria a recolher. E as outras cenas são, entre elas, uma pessoa perdida na rua e a pior cena de todas, um carrinho de bebê com um bebê dentro, sem ninguém, abandonado. Ao serem perguntados, todo mundo diz a mesma pergunta: você ajudaria? Claro que eu ajudaria. Só que imediatamente depois, essas pessoas assistem a um filme delas mesmas. Elas passam pelo carrinho com o bebê, pelo sujeito que deixa os papéis caírem, pela senhora que está com as compras pesadas, pelo homem perdido na rua, e não que elas não quiseram ajudar, elas não viram, elas não perceberam o caos em volta delas. Então a gente até tem muita vontade, se a gente for perguntado: olha, você sabia que no Brasil
tem 14 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e estão em extrema miséria. Você faria alguma coisa? Claro que eu faria. Só que a gente não se dá conta e, por vezes, passa por um morador de rua deitado na rua e não vê, e não nota, e não lembra que ali é uma pessoa que tem os mesmos órgãos que a gente, né? Que tem sentimento. Mas ali, às vezes, fora todos os julgamentos, é bêbado. Ó, pergunta se quer trabalhar. Se perguntar se quer trabalhar, não quer. Mas a pergunta é, você vai abrir a porta da sua casa para essa pessoa que está imunda, que está ali como um animal? Não vai. Então, Magno, a gente, de fato, não estava prestando atenção em nada. Né? E assim, por isso que eu brinco com você, por isso que eu escrevi um capítulo, né? O que você vai fazer com o seu cabelo, que tem gente que ainda não notou. Desde o dia 16 de março, eu estou em casa. A minha próxima aula ia ser no dia 20 e pouco de março, em João Pessoa. E aí estava naquela, eu vou para João Pessoa, não vou para João Pessoa, vai ter a quarentena, não vai ter. Foi no dia 16 que foi decidido, não, para tudo, você vai ficar em casa. Eu não tinha saído de casa até então. A primeira vez que eu saí de casa mesmo, foi para um retorno médico. E aí, nesse dia que eu fiz o retorno médico, eu já estava toda paramentada, né? Eu já estava ali, eu saio com uma capa de chuva, eu saio igual um astronauta. A capa de chuva, a máscara e tudo que há. Já que eu estou paramentada, eu vou ao supermercado. Só que aí eu comecei a sentir algumas coisas muito interessantes. No supermercado eu ia toda semana. A minha primeira reação foi, meu coração disparou quando eu entrei no supermercado. Eu tive medo. E na hora que eu entrei no corredor de pães de forma, né? Que eu entrei no corredor de pães e vi um homem vindo, eu saí correndo com o meu carrinho. Só que 2 minutos depois eu falei, meu Deus, eu estou com medo de outra pessoa. Entende? Eu estava com medo de outra pessoa. Então, eu acho, Magno, que a gente tem aí uma chance grande de, nesse novo normal, passar por situações assim. A gente vai olhar para os outros com desconfiança, a gente vai ter medo, e aí pode piorar algumas coisas aí. Pessoal, vamos abrir agora para perguntas. Alguém gostaria de perguntar algo diretamente à nossa professora? Podem abrir os